Olá, gente, boa noite. Vamos chegando para mais uma noite de Semana Atos. Boa noite a todos. Já estamos ao vivo e daqui a pouquinho nós já vamos às 10 horas da noite iniciar aqui oficialmente. Claro que todo início é gente, oficial. Boa noite. Vamos chegar. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, pronto. Todo início é oficial, mas 10 da noite é aquele momento mesmo que a gente inicia para valer. E vamos ter mais um momento em que vamos mergulhar na presença de Deus através do livro de Atos e aprender coisas novas, ensinamentos que venham para acrescentar, agregar e fortalecer mais ainda a sua fé. Então esse tempinho que eu dou aqui, ouvindo aquela nossa canção tradicional da Semana Atos, é o tempinho que você já vai avisando para amigos e para familiares e organizando aí o seu ambiente para você se concentrar completamente aqui e não deixar nada tirar a sua atenção, tá bom? Vamos fazer isso então? Se você retransmite a imagem do celular para o seu aparelho de televisão, faça isso. Se vai diminuir as luzes, faça isso. Se vai reunir com a família ou ficar só, faça isso. Mas vamos aproveitar esse momento aqui para a gente poder mergulhar no livro de Atos, no 5º dia. Olha só, meu Deus, 5 dias já. 5. Vamos para o 6º dia e último amanhã. E não chega nem perto de encerrar o livro de Atos, tão profundo, tão incrível, com tantas coisas para acrescentar. Já muitas pessoas chegando aqui. Um abraço a todos vocês que estão chegando. Vamos ouvir aquela nossa linda canção. E aí você vai convidando as pessoas, mais e mais vão chegando, para a gente poder iniciar hoje a nossa meditação nesse 5º dia. Vamos lá, Em Memória. É a nossa canção da Semana Atos. E quem sabe já vai cantando, louvando, adorando a Deus, né? Já deu para aprender, não deu? Sempre vou lembrar. Glória a Deus. Da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. 5º dia, avivamento e fogo de Deus. Da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo pra mim. Vamos cantar essa canção linda, essa canção. Verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, Começando no meu coração. começando em meu coração. Muito linda essa canção. Já dá para cantar, né? Hoje é o 5º dia da Semana Atos. Eu queria ver Olha que coisa linda essa parte da canção. a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, Verdadeira lição. verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse
de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando por nós, Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Aplauda o Rei dos Reis. Da fé e devoção. Meu Deus, como diz essa canção, é o mesmo que eu peço para mim e para a sua igreja. Não a Igreja Internacional da Graça de Deus apenas, mas a Igreja do Senhor instalada, meu Deus, nessa terra, principalmente no solo brasileiro. Meu Deus, aviva a tua igreja de novo, como era, Pai, nos primeiros cristãos, onde os sinais aconteciam, meu Deus, de forma notória diante dos olhos das pessoas. A tua presença era tão real que era quase apalpável, Pai. Pessoas se convertiam com a pregação do Evangelho, da tua palavra. De todo o coração as pessoas se rendiam ao Senhor Jesus. Meu Deus, aviva a tua igreja de novo. Como diz essa canção, faz a chama arder neste povo, Pai, como eram os primeiros cristãos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não estamos aqui de graça. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, com um propósito. Nós estamos aqui, meu Deus, querendo pagar um preço para ter mais de Ti, para ter mais da Tua presença, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui, meu Deus, para receber esse fogo, esse avivamento em nossos corações, Pai. Essa semana, Atos, esses 6 dias, Pai, em que nós vamos passar aqui na Tua presença, hoje já é o 5º, foi o Senhor, meu Deus, que determinou o acontecimento desses dias com o propósito de tocar em nossos corações, acender a chama naqueles corações que estão frios, que estão apagados, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo, eu te invoco, meu Deus. Vai ao encontro, Pai, do coração de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando. Assim como o Senhor enviou um anjo com uma brasa tirada do teu altar para tocar nos lábios de Isaías e purificar aquele homem e acender um fogo espiritual na vida dele, a ponto, meu Deus, de quando ele ouviu a voz dizendo: quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Deus, faz com que o teu fogo tirado do teu altar venha tocar nessas pessoas. Existem pessoas sedentas, famintas de Ti, meu Deus, que estão me acompanhando nesta hora, Pai. Pessoas que estão clamando por um renovo espiritual, estão clamando, meu Deus, por avivamento. Em nome de Jesus, eu me ligo em fé, eu me ligo, meu Deus, em oração com essas pessoas. Assim como o profeta Ezequiel, meu Deus, profetizou, como o Senhor deu ordem, e a Tua palavra diz que o Teu Espírito entrou naqueles corpos mortos que foram restaurados, e levantou-se um poderoso exército. Pai, em nome de Jesus, eu invoco mesmo neste momento, eu invoco o Teu Espírito, meu Deus, sobre cada pessoa que está nos acompanhando, meu Pai. Envia fogo, envia avivamento, envia um renovo, meu Deus, para a alma e o espírito dessas pessoas, e que essas pessoas possam experimentar a Tua presença, mas não só por um momento, mas todos os dias da Tua vida, um fogo que não se apaga, um fogo que não termina, mas um fogo que move, meu Deus, essas pessoas. Oh, glória a Deus! Aleluia! Se você pode, levante as suas mãos aos céus e cante de todo o seu coração. Aleluia! Oh, meu Deus, reaviva a Tua igreja de novo. Faz a chama arder, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a Tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando por nós, Senhor, começando em meu coração. Aleluia.
acho. Levante suas mãos aos céus e diga: Senhor meu Deus, eu quero a chama do Teu Espírito Santo acesa no meu coração. Repita, diga: Senhor meu Deus, acende o fogo do Teu Espírito Santo no meu coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando por nós, Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Começando em meu coração. Glória a Deus. Boa noite a todos, muito boa noite. Para você que está chegando agora, já iniciamos a nossa quinta noite, Semana Atos. Exatamente. Sejam bem-vindos todos. Mais uma noite de falar com Deus, de mergulhar no livro de Atos, de nos envolvermos com Deus, e eu quero que você aproveite. Ontem, a nossa transmissão, no finalzinho, ela deu uma queda. Acho que 3, 4 minutos depois eu voltei. Né? Mas se acontecer assim de ter uma queda por conta de sinal de internet ou coisa parecida, eu volto para poder finalizar, nem que seja com poucas palavras ali, mas a gente volta, tá certo? Então você fica ligado aí com a gente. E só quero avisar também a vocês que amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu tenho também uma transmissão. Estarei diretamente do templo da nossa igreja, aqui em Juazeiro do Norte, fazendo uma transmissão às 10 horas da manhã e na sexta-feira orando pela cura e pela libertação. Então amanhã, 10 horas da manhã, diretamente do altar, não teremos culto presencial, vai ser transmissão. Eu já estou convidando vocês para que vocês possam estar ali recebendo através da transmissão a presença, a graça, a virtude, o poder de Deus, tá bom? Mais uma vez, boa noite, muita gente aqui conosco, muitas pessoas, não dá para citar todas, mas sejam todos bem-vindos. Já pegou a sua Bíblia? Pegou e abriu no livro de Atos? Claro, né? Você está esperto, você que está aí com a gente já sabe. Atos, né? Todos os dias. Hoje é o quinto dia, amanhã é o último. E é lógico que em 6 dias não daria para a gente meditar em todo o livro de Atos. Isso aqui demandaria, nem vou nem dizer semanas. Se a gente for esmiuçar mesmo e extrair tudo o que tem aqui para nós, e ainda assim não extrairíamos tudo, isso aqui demandaria meses. Mas eu acredito que Deus, escute bem o que eu vou lhe dizer, eu acredito que Deus, Ele reservou esses 6 dias para nos trazer coisas específicas do livro de Atos. Aprendemos sobre Pedro, aprendemos sobre Barnabé, Ananias e Safira, aprendemos sobre Paulo. Tantas informações preciosas aqui que nós aprendemos. E a gente hoje vamos falar mais um pouco sobre Paulo, né? Ainda Saulo. A gente vai falar um pouco, aliás, ainda Saulo não, já como Paulo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele e serão informações preciosas. Mas como eu te falei, eu acredito que Deus nesses 6 dias nos deu informações específicas, porque Deus conhece a nossa necessidade. Deus sabe do seu coração, do meu. Então acredito que o que Ele separou aqui para a gente nesses 6 dias, no livro de Atos, é algo que nós precisávamos ouvir para acender a chama no nosso coração. Então, o que você vai ouvir hoje vai te acrescentar muito. Agora, eu não sei se você lembra de uma frase específica de ontem, que foi uma frase que eu repeti muito durante a transmissão. Eu acredito que deve ter ficado gravado na mente e no coração de muitas pessoas. Eu vou dar uma dica para ver se alguém escreve aí e lembra da frase. Mas fala sobre ser útil, né? Eu estou dando uma dica, viu? Estou dizendo a frase não. Mas vamos ver se alguém lembra aí dessa frase que eu falei ontem. Porque eu gosto quando as pessoas elas
absorvem as informações e registram, né? É uma forma da pessoa conseguir viver. Então, alguém lembra dessa frase que eu repeti várias vezes ontem aqui na nossa transmissão? Será que alguém lembra? Se não lembrar, eu vou falar aqui, tá certo? Mas se alguém lembrar, pode digitar aí, escrever. Enquanto isso, você vai abrindo sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Pode abrir. Atos, capítulo 14. E segura o sono aí, viu? Segura o sono e aguenta até o final para que a gente possa receber essa construção bonita aqui na nossa alma, né? Atos 14. Alguém lembra? Larice, Deus vê utilidade naquilo que vemos inutilidade. Ótimo, é isso mesmo, Larice. Deus vê utilidade naquilo que vemos inutilidade, né? Muito bem, Deus vê utilidade naquilo que a gente vê inutilidade. Tainara, é isso mesmo, muito bom. Bom é isso, que as pessoas guardem, né? Essa foi a frase, ó. Tá aqui anotado. Deus vê utilidade naquilo em que vemos total inutilidade. Então essa foi a lição de ontem, resumindo tudo que foi passado, né? E é importante você entender que nós somos úteis para Deus. Então, por mais que muitos em nossa volta nos considerem insignificantes e dispensáveis, às vezes, alguns nos acham dispensáveis. Isso aí faz um favor se desaparecer. Não. Aí é onde mora o amor de Deus, o sentimento de Deus por você. Deus vê utilidade naquilo em que vemos total inutilidade, que foi o caso exatamente do apóstolo Paulo, que Deus falou para Ananias: este é para mim um vaso escolhido. Ananias questionou, só dando uma pincelada sobre ontem. Ananias questionou: Deus, mas Saulo é um camarada que mata os crentes, persegue a igreja, etc e tal. E aí Deus falou assim: vai até ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, Ananias não via utilidade em Saulo. Deus via. Então, Deus vê utilidade naquilo em que nós vemos total inutilidade. E hoje, o que é que Deus tem para nós, hein? Atos capítulo 14, versículo 8 em diante. A gente vai ler um pouquinho esse texto e vamos hoje verificar aqui o primeiro linchamento que o apóstolo Paulo sofreu. Exatamente isso que você ouviu. O primeiro linchamento que o apóstolo Paulo sofreu. Mas vamos lá, capítulo 14, versículo 8 diz: em Listra vivia um homem paralítico dos pés. Vai vendo? Aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais conseguia andar. Então veja aí, ó. Esse cidadão, ele vivia em Listra, era paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. E passava os dias sentado sem jamais conseguir andar. Que triste, né? A pessoa passava os dias sentado, não conseguia andar absolutamente. 9. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando os seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Para por aí. Então Paulo estava na cidade de Listra e assistindo ali a reunião, a pregação de Paulo, tinha um cidadão que ele era aleijado dos seus pés desde o seu nascimento. Nunca andou e vivia sentado. Ele estava ouvindo Paulo pregar. A Bíblia diz que Paulo olhou para ele e, fixando os olhos nele, percebeu que ele tinha fé para ser curado. Deus deu esse discernimento para Paulo. Ele percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado. Muito interessante isso aqui. Perceba que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então, o que foi que Paulo disse? Paulo ordenou-lhe em voz alta. Eu não vou falar aqui alto porque eu estou aqui na minha residência, né? Então, para não fazer barulho para a vizinhança. Mas, Paulo disse em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. Levanta-te sobre os teus pés. E a Bíblia diz que o homem deu um salto e aquele homem que nunca andou começou a andar. Que milagre extraordinário. Mas detalhe, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo teve esse discernimento, dado, é claro, pelo próprio Espírito Santo. Poderia haver naquela reunião, existir ali naquele ambiente,
algumas outras pessoas que tinham enfermidades, ou como aquele homem, ou outras enfermidades. Mas Paulo foi dirigido àquele homem porque ele tinha fé. É importante para nós recebermos a cura, o milagre de Deus, nós termos fé. Nessa onda aí de coronavírus, a gente vê muitas bobagens, exposições gratuitas na internet, em que as pessoas falam assim, né? Tá aí o coronavírus, pessoas morrendo, cadê os pastores, cadê as igrejas para curar as pessoas? Mas não é assim, a pessoa que vai receber a cura, ela tem que ter fé. Ela precisa ter fé. Lembre-se que Jesus, ele disse àquela mulher que tocou nas suas vestes. Jesus falou assim, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus falou para aquele centurião que foi até ele e disse assim para ele, você não precisa ir na minha casa não. Basta uma palavra e meu servo será curado. Jesus disse, eu nunca vi tanta fé em Israel. Vai que o teu servo está curado. É importante você ter fé. É importante você acreditar. Não é só a minha oração por ti ou a tua oração por uma outra pessoa que vai curá-la. Ela precisa também ter fé. Por isso que é importante passar a palavra de Deus para ela. Então fica esse início de ensinamento para nós aqui no livro de Atos. É preciso passar o ensinamento. A pessoa que vai receber a oração, ela precisa ter fé para receber a cura, para receber o milagre de Deus. É claro que existem aqueles casos que a pessoa está inconsciente, a pessoa está fora do seu juízo normal, então não tem como ela exercer a fé. Aí já é uma outra manifestação do poder, da misericórdia e do amor de Deus. Mas quando a pessoa em si está consciente, é necessário que ela tenha fé. A Bíblia diz que Jesus passou na cidade de Jericó e ele não pôde operar ali muitos sinais. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Então ele viu paralíticos, mas não pôde curar. Ele viu cegos, não pôde fazê-los ver. Ele viu pessoas em crises por causa de enfermidades, mas não pôde. Por quê? Por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então é importante para nós recebermos, nós termos fé. Paulo viu que ele tinha fé. E aí Paulo disse, levanta-te direito sobre os teus pés. E no impulso, aquele homem deu um salto e se pôs de pé, como nunca antes tinha feito desde o seu nascimento. Nem para pai e mãe segurar assim. Sabe quando a criança está começando a dar os primeiros passos? Ou você quer incitá-la a isso, e você segura assim na cinturinha aqui, né, nessa parte, para poder sustentar de pé? Nem isso os pais podiam fazer, porque os seus pés eram aleijados. Então ele nunca experimentou isso. Mas pelo poder de Deus, pelo milagre de Deus, ele se pôs de pé e foi uma coisa maravilhosa. E esse milagre que custou caro para Paulo. Eu vou mostrar para você aqui. Ele estava na companhia de Barnabé. Lembra do Barnabé, né? Pois é, não vou voltar a falar sobre ele não, mas você lembra, quem está comigo aí desde o primeiro dia. Custou caro. Olha o que diz o versículo 11. Ó. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar. Os deuses desceram até nós, em forma de seres humanos. Olha que absurdo. Quando a multidão viu o milagre realizado, olha o que a multidão fez. Reunidos ali, viram aquele acontecimento, algo que eles nunca tinham visto antes. Eles começaram a gritar, os deuses desceram até nós. Os deuses desceram até nós. Já pensou um negócio desse? Eles pensavam que Paulo e Barnabé eram deuses, deuses encarnados. O único Deus encarnado foi Jesus Cristo. Antes era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1 diz isso. Paulo e Barnabé não, então eles pensavam que Paulo e Barnabé eram deuses. Aí versículo 12 diz, ó, e assim a Barnabé deram o nome de Zeus, e a Paulo deram o nome de Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer sacrifício. Olha que coisa maluca isso. O sacerdote, lá da cidade de Listra, onde eles estavam, responsável pelo templo de Zeus, o que foi que ele fez? Ele trouxe bois e coroas de flores para poder sacrificar
para Barnabé. Imagina um negócio desse. 14. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: Homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa. E vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem em seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade enviando-nos dos céus as chuvas, as estações das colheitas, cada um a seu tempo, concedendo-nos sustento com fartura e enchendo-nos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Foi um movimento intenso. Eles adorando Paulo e Barnabé. Eles rasgaram as suas vestes, foram para o meio da multidão. Para com isso, o que vocês estão fazendo? Nós somos humanos iguais a vocês. Então Paulo e Barnabé não tomaram aquela situação para se engrandecerem, para se exaltarem, para chamarem a glória para si. Aqui fica essa lição. Eles rasgaram as suas vestes e mostraram que eram homens comuns, pecadores, como qualquer um deles, mas que era Deus que tinha feito aquele milagre. A glória é sempre para Deus. O louvor é sempre para Deus. Enquanto uns correm em busca de vanglória, de envaidecimento, enquanto uns correm em busca de que seu ego seja massageado, o verdadeiro servo de Deus se comporta como Paulo e Silas. Paulo e Barnabé, neste caso, né? A glória é para Deus. A honra é para Deus. Lembra de uma declaração das mais lindas que João Batista fez? Nem ele sabia que o que ele falou teria uma repercussão tão intensa e até os dias de hoje ecoa no coração dos verdadeiros servos de Deus. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Virou até canção, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Tudo que você vai fazer tem que ser para a glória de Deus. Não pode ser para a tua glória própria, para o teu envaidecimento, em busca de elogio, seja lá de quem for, de maneira nenhuma. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Paulo e Barnabé, eles nos dão aqui esse exemplo. Nunca se envaideça, nunca se orgulhe, nunca se exalte. Jamais. Eles não tomaram essa glória para eles. Quem fez isso aqui foi Deus. E ele diz assim: vocês precisam se converter ao Senhor. Aí alguém pode estar pensando assim: pastor, mas o senhor disse que custou caro para eles esse milagre. O que foi que aconteceu que eu não estou vendo? Porque pelo que eu vejo aí, o povo começou a exaltar e endeusar Paulo e Barnabé. O que foi que aconteceu? Perceba no último versículo que a gente leu, que a Bíblia diz que mesmo com tantas explicações foi difícil convencer a multidão. Mas aconteceu algo. Aqui vai aparecer agora o primeiro linchamento de Paulo, e aí a gente vai tirar uma grande lição disso. Olha o que diz o versículo 19. Chegaram, porém, alguns dos judeus de Antioquia e de Icônio e, tendo persuadido a multidão, apedrejaram Paulo, porque com ele é que estava a palavra, com ele é que estava o ensinamento àquela multidão, e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Preste atenção que a gente vai entrar aqui numa esfera agora muito delicada, que vai nos ajudar muito. Preste atenção. Estava lá o movimento, só que de repente chegaram alguns homens judeus da cidade ali de Antioquia e Icônio, e eles viram aquele movimento e se informaram o que era aquilo. Foi o que eles fizeram? Persuadiram a multidão. Causaram um sentimento na multidão com algumas orientações contra Paulo e Barnabé, mais especificamente contra Paulo, que convenceram a multidão a reagir de uma maneira contrária. E a Bíblia diz que qual foi a reação do povo? Eles pegaram, apedrejaram Paulo. Lembra
do apedrejamento a Estevão, que a gente meditou, Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo, lembra? Pois é, apedrejaram a Paulo e a Bíblia diz que arrastaram ele. Não levaram o corpo dele assim, aqui no ombro, ou então aqui carregado por 2, 3, 5 pessoas, não. Arrastaram o corpo dele para fora da cidade. Pensando, sabe o que? Que ele estava morto. Foi tanta pedrada, tanto hematoma, tanto sangue derramado, que Paulo de repente está como morto. Eles pegaram e arrastaram Paulo. Paulo perdeu a consciência. Tantas pancadas, pedradas que ele levou. E arrastaram Paulo para fora da cidade. Só que, detalhe, contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe, para outra cidade. Eles estavam lá fora da cidade, os discípulos se reuniram em volta de Paulo e ele se levantou e voltou à cidade. Eita camarada atrevido na fé, né? Levantou, voltou para a cidade, no dia seguinte foi para Derbe. Preste atenção nisso aqui. Que experiência terrível que Paulo teve. Por mais que ele fosse um homem de Deus, determinado a cumprir o seu chamado, mas você imagina, você ir para uma cidade, pregar o evangelho, executar um milagre usado por Deus de uma maneira incrível. De repente, naquela cidade, você ser apedrejado e ser dado como morto. É uma coisa incrível. Mas aqui tem uma grande lição para a gente. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer, que essa frase que eu vou te dizer hoje, ela vai servir para você guardar, porque amanhã de repente eu vou perguntar se você lembra dela. Preste atenção nisso. Suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Vou repetir isso. Preste atenção. Suas maiores dores, lembra disso? Suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Vou explicar para você por que eu estou falando isso. Preste atenção. Olha só. Se você puder, abre sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Abra aí, 2 Coríntios, capítulo 12. Suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. Abra aí. Vamos lá, rapidamente, para a gente ganhar tempo. Aqui a gente está falando sobre o primeiro linchamento de Paulo, para você que está chegando agora. Suas maiores dores, Lília Alves, é isso mesmo, podem gerar suas maiores experiências com Deus. Patrícia Gomes também, suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Por que eu estou falando isso relacionado a esse linchamento? Perceba, apedrejaram Paulo, ele foi dado como morto, arrastaram ele para fora da cidade, todo ensanguentado, com certeza, pedradas tão violentas que geraram hematomas ali, no rosto dele, no corpo dele, imagina isso. A roupa dele ensanguentada, isso é, se deixaram ele com roupa, né? Que naquela época quase que despiam aquele que ia ser apedrejado. Então ele foi arrastado, dado como morto. De repente, por um milagre, que foi uma restauração milagrosa, sem dúvida, os discípulos estão ali em volta dele, e a Bíblia diz que ele se levantou. Foi um milagre, um milagre. Agora, por que eu te disse isso? Que suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Vou explicar para você. Olha só, 2 Coríntios 12, versículo 2 diz assim, ó, conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Não entendo exatamente. Deus o sabe. Minha tradução é um pouquinho diferente da sua, porque ela é uma tradução mais próxima do original, King James. Por isso que é um pouquinho mais diferente, mas é o mesmo assunto. Aqui Paulo está falando, que isso aqui é a narração de Paulo. Paulo está falando assim, eu conheço um homem que há 14 anos atrás, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o céu. Eu não entendo direito, ele diz, Deus sabe. Olha o 3, versículo 3. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas certamente Deus o sabe,
foi arrebatado ao paraíso. Ouça isso. E ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem dizer, ao homem comentar. Escuta isso, preste atenção. Paulo diz que este homem, que ele conhece, que aconteceu isso com ele há 14 anos atrás, que foi até o paraíso e voltou, viu e ouviu coisas indizíveis. Na tua tradução, na maioria delas, está assim, inefáveis. Inefáveis significa indizível, inexplicável, inexprimível. Então esse homem, Paulo diz que foi até o paraíso e ouviu e viu coisas inexplicáveis, que não é permitido falar ao homem comum. Sabe de quem é esse homem que Paulo está falando? Dele próprio. Só que foi uma experiência tão extraordinária que Paulo não se acha digno de se referir-se a ele. Eu fui. Né? É uma experiência tão incrível. Ele não se acha digno dessa graça que ele diz assim, conheço um homem, era ele próprio. E um detalhe, muitos estudiosos acreditam que essa experiência que Paulo teve, ele estava se referindo exatamente a Atos 14, versículo 19. Que quando ele foi apedrejado e dado como morto, ele passou por essa experiência. Muitos estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam que essa experiência que ele teve com Deus aqui, ele se referia exatamente a esta, de Atos, quando ele foi apedrejado e dado como morto. Não sabemos ao certo, mas muitos acreditam que sim. Então vamos lá. Paulo foi apedrejado, dado como morto, aí vem essa experiência. Uma experiência que muitos batizaram hoje de EQM, experiência de quase morte. O que é que eu quero te fazer pensar e entender? No momento de grande dor, Paulo teve sua grande experiência com Deus. Olha, no momento de grande dor, Atos 14, 19, Paulo teve sua grande experiência com Deus. 2 Coríntios 12, 4. Suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Apedrejaram, derramaram sangue, geraram hematomas, Paulo foi perdendo as forças, foi dado como morto. Ele morreu, pode parar. Mas o espírito dele estava tendo uma experiência extraordinária com Deus. Se os estudiosos estiverem certo disso, ele estava tendo uma experiência extraordinária com Deus. Ou seja, uma das maiores dores de Paulo, se não a maior, porque ele teve outras situações de linchamento, gerou uma grande experiência com Deus. Enquanto o corpo dele lá estava esfacelado, cortado, sangrando, ferido, o espírito arrebatado estava tendo uma experiência maravilhosa, uma das maiores, se não a maior experiência da vida dele. Imagina isso. Ou seja, suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Quem não passa por momentos de dor? Quem não passa por momentos de crise existencial, de incertezas, de dúvidas, de aflições na vida? Quem é que não passa? Todos nós passamos. De repente você nunca vai passar por uma dor na medida do que Paulo passou. Você vai passar por outros tipos de dores. Em algumas partes do mundo, muitos cristãos vão passar pelo que Paulo passou, até pior. Mas cada um na sua esfera. Mas o que fique claro para você nessa noite é isso. É que por Cristo, em Cristo, suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Por isso, sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que dependendo do que você está passando, Deus pode estar te levando para um momento extraordinário com Ele na sua vida espiritual, na sua vida cristã, na sua caminhada, na sua passagem aqui nessa terra. Exatamente. Imagina quando Paulo, entre os discípulos ali, despertou ali.
Ele começou a criar força, recebeu o fôlego de volta e voltou. Imagina, o corpo todo ensanguentado, marcado, a roupa cheia de sangue, mas o espírito em chamas. De repente as pessoas querendo acalentar, acalmar Paulo, e ele voltou com um sorriso. E as pessoas não entendiam. Porque aquele momento de grande dor gerou uma grande experiência dele com Deus. Oh, glória! É por isso que você tem que estar em Cristo. É por isso que você tem que acreditar, nunca desistir. É por isso que você não tem que murmurar, você não tem que reclamar. Você tem que tentar entender o teu momento. Tentar entender o que está acontecendo em sua volta. Você não tem que se queixar, você tem que guardar o teu coração em Deus, porque suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Será que você consegue entender isso? Exatamente. É isso que o Espírito Santo está querendo plantar no teu coração nessa noite. Por isso não desista. Por isso não olhe para trás. Olhe para frente e para o alto. É assim que nós temos que fazer. Porque coisas que nós passamos, de repente podem estar nos melhorando de uma maneira tão extraordinária que você nem imagina. Às vezes, como Paulo, você foi dado, entre aspas, como morto, mas não morto de corpo, né? Sem respirar, com os olhos fechados, sem nenhuma reação, né, física. Não é isso. Às vezes você é dado como morto no sentido de alguém olhar para você e não dar mais nada por você. As pessoas olham para você e não dão mais nada por você. As únicas notícias que às vezes saem da boca das pessoas a teu respeito é: nossa, ela está tão acabada. Nossa, ele está tão triste. Nossa, está com depressão. Nossa, está assim, está assado. Ou seja, já deu o que tinha que dar. Às vezes quem olha para você te dá como morto, te dá como morta. Acabou. Você não tem mais o que oferecer no reino de Deus, na obra de Deus, na tua vida profissional, na tua vida familiar. Você não vai render mais nada. Acabou. Às vezes nós somos dados como mortos por aqueles que estão em nossa volta. Mas quando você está nele, quando você está em Deus, essa experiência de ser dado como morto se transforma como uma das maiores experiências suas com Ele. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu estou caminhando aqui para o final já. Por isso que eu quero dizer para você que nessa noite, reage. Reage. Bate no teu peito assim, ó. Diga assim: eu vou reagir. Reage. Faz isso, reage. Levanta a cabeça. Levanta o teu coração. Levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Faça isso. Porque você está prestes a ter uma grande e extraordinária experiência com Deus na sua vida, na sua carreira, na sua caminhada, na sua história. Reage. Suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Declare para você mesmo: eu vou reagir em nome de Jesus. Eu vou reagir. Declare isso: eu vou reagir. É o que você tem que fazer. Reage. Pode as pessoas estar te dando como morto, como morta. Você não tem mais nada para dar, não tem mais nada para oferecer. Já era, já passou. Acabou. Não. Fazendo aqui um comparativo, né, uma comparação com o que a gente está pregando aqui. Deram Jó como morto. Ele não estava morto, mas você entende o paralelo, né? Deram Jó como morto. Era o cara mais rico do mundo. Pastor, a Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. O mundo tem o Oriente e o Ocidente. Beleza, então o que tinha no Ocidente naquela época? Quase nada, praticamente nada. Só tinha o Oriente, né? Existia o Ocidente, lógico. Mas o mundo, né, em termos de população, de existência de vida, era no Oriente. Era o mais rico do mundo. Perdeu tudo. Estava na miséria, ao relento, os cães vindo lamber suas feridas, suas chagas, perdeu família, perdeu tudo. Jó foi dado como morto. Mas
a esperança para a árvore que foi cortada. Porque ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Está lá já orando pelos seus amigos, orando por aqueles que o atacavam. E Deus muda a sorte de Jó. Deus entra em ação. Oh glória, guarde isso. Deus entrou em ação e restaurou a sorte. Jó tinha sido dado como morto, mas ali ele teve a maior experiência dele com Deus. Em outras palavras, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência contigo. Agora eu te conheço de contigo andar, porque suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Está lá Paulo morto. Vamos arrastar esse lixo para fora da cidade. E arrastaram Paulo para fora da cidade. Está lá ele largado no chão, ao relento, sanguentado, ferido. Mas o espírito dele, segundo os estudiosos, até o paraíso, tendo experiências. Meu Deus do céu. Imagina, tenta imaginar comigo a cena, preste atenção, tenta imaginar comigo a cena. Paulo levanta, todo ferido, ensanguentado, preste atenção. Ele levanta todo ferido, ensanguentado. As pessoas ali querendo tratar as feridas dele e tal, e querendo aquela coisa, aquele cuidado. E Paulo pouco se interessava pelas feridas. Paulo estava em êxtase por causa daquela experiência que ele teve. Pouco importava aquelas feridas. Pouco importava aquele sangue derramado. Pouco importava a dor que o corpo dele estava sentindo. Que você tenha na sua vida. Ei, que você tenha na sua vida. Vou repetir. Que você tenha na sua vida uma tão grande experiência com Deus. Que as dores, as críticas, os traumas, as perdas terão pouco ou quase nenhum significado. Aleluia. Você acha que foi em vão que Paulo se levantou e voltou para a cidade? Local de onde ele tinha sido apedrejado. E depois foi para Derbe com Barnabé, né? Experiências com Deus. Oh glórias. Suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Se eu estivesse na igreja, de repente eu pediria assim para a pessoa dizer para a outra assim: fala pro irmão, reage. Mas você está em casa, né? Não tem nenhum irmão perto de você, a não ser família. Mas você pode escrever aí, reage. Escreve aí, reage. Que fique registrado aqui para os irmãos que estão nos acompanhando e para aqueles que forem nos acompanhar na repetição. Reage, reage, reage. Porque eu acredito que se você está em Deus, em nome de Jesus, as suas maiores dores vão gerar experiências incomuns que você nunca teve com Deus. Isso vai te dar uma levantada na tua vida espiritual, que tua vida vai ser inspiradora para as pessoas. Você entende isso? Oh, glória a Deus. Amanhã é o nosso sexto e último dia. Não sei o que Deus tem reservado pra gente amanhã, não. Eu não sei não, mas vai ser o último dia, né? E eu acredito que vai ser para fechar aqui com chave de ouro, né? Essa nossa semana Atos. Mas faça isso, reage, isso mesmo. Olha quantas pessoas escrevendo reage, reage, reage. Isso mesmo, reage. Você pode colocar aí reage. Falei reage. Tá certo? Reage. Que fique registrado aqui para que cada pessoa que está nos acompanhando possa reagir. Porque eu acredito, quem sabe, que há pessoas me acompanhando agora e que, quem sabe, até mesmo estão acompanhando, iniciaram a nos acompanhar aqui por acompanhar mesmo. Estão tão desacreditadas da vida, ou até de Deus, eu vou acompanhar só por acompanhar. E aí tá eu e os irmãos aqui dizendo, reage. Então eu estou dizendo para você que está me acompanhando, reage. Porque suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Amanhã vamos novamente mergulhar no livro de Atos. Eu queria deixar essa palavra
com você essa noite e fazer uma oração por você agora, tá certo? Quero finalizar fazendo uma oração e pedindo a Deus pela sua vida. Pedindo a Deus que essa chama se acenda, porque esse foi o propósito dessa semana Atos. Quando Deus me deu essa semana Atos, o que Deus me fez sentir é que Ele queria e quer acender uma chama no coração de cada pessoa. Uma chama que não vai se apagar. E que essa chama verdadeiramente não se apague. Amém? Em nome de Jesus? Você acredita nisso? Você entende isso? Então vamos fazer uma oração. Muita gente com a gente, conosco, né? Valdemir Barbosa, Andréa Correia, Maninha Rodrigues, Marlene Gomes Russo, Alana Figueiras, Ana Saniele, Silvano, Ieda Neri, Irenilda Galvão, Ivoneide, Ceissa, Thalita, Leoneusa, Thalissa, Zumirene, Maria, Patrícia Gomes, minha esposa, Dora Oliveira, Joabe, Rita Viana, Fátima Ramalho, Emanuel, Rosângela, Eliette, Lai Almeida, Avelino, Saúl, Daniel, Cícero, Eridan, Flávio, Joabe, falei, Rose Santos, quem mais aqui? Alguns nomes, Enilda, Maiusalena, Neta, Damiana e por aí vai, né? Glória a Deus. Reage. Lembrando que amanhã nós temos um encontro. 10 da manhã e às 10 horas da noite novamente. Não esqueça disso. Tá certo? Não esqueça de jeito nenhum. Amanhã é o nosso último dia, semana Atos. Sexto e último dia. É como eu falei aqui no início, né? Não chega nem a... Não sei nem como dizer, não chega nem quase nada do livro de Atos que a gente meditou. Porque levaremos meses, mas o que Deus pontuou pra gente aqui a cada dia tem um propósito. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, recebendo a força de Deus. Pai Santo e Deus maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu sei que ela veio, meu Deus, para abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, que assim como foi ministrado hoje, que aconteça com cada pessoa que está me acompanhando. Ficou, meu Deus, esse registro em nossos corações. Suas maiores dores podem gerar suas maiores experiências com Deus. Foi o que aconteceu com o teu servo, apóstolo Paulo, lá naquela cidade, que enfrentou a fúria, meu Deus, daquelas pessoas. E depois de trazer a mensagem de salvação e até por ti, pelo teu nome, ser usado para curar um paralítico, foi apedrejado. Mas aquela dor gerou uma das maiores, se não a maior experiência de sua vida. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa pode estar passando, no corpo, na alma ou na vida social. Mas em nome de Jesus, Pai, essa pessoa está dizendo, eu vou reagir, eu vou reagir, eu vou reagir. Então que ela receba a fortaleza do Senhor. E que ela possa ser conduzida, Pai, para uma grande, se não uma das maiores experiências da vida dela contigo. E que quando ela sair dessa situação, Pai, ela possa sair melhor como saiu o apóstolo Paulo. O corpo ferido, mas a alma em chamas. O corpo ensanguentado, mas o fogo do Senhor queimando dentro da sua alma. Oh, glória a Deus. Pai, que assim seja com essas pessoas. Assim eu oro e assim eu te peço. Por cada uma delas, acende a chama nesses corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus. De novo,
Muito obrigado pela sua atenção. Que você tenha uma noite maravilhosa, muito abençoada. E amanhã é o nosso encontro, hein? Às 10 da manhã, ali no nosso sede regional, não vai ter culto presencial, transmissão. E às 10 da noite, aqui em nosso sexto e último dia da semana, tenha uma noite iluminada por Deus. Não esqueça, seja cheio do Espírito.